Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 25 de agosto de 2024, são exatamente 8 horas da manhã. Passando aqui para fazer um resumo da reunião que tivemos ontem com a diretoria da Associação de Moradores do bairro Dom Pedro aí e mais alguns apoiadores, né? Nós fomos convidados como membro do Conselho de Cidadãos do bairro Dom Pedro e que sempre fomos atuantes em relação a cooperar com a administração da associação. Isso, se for da vontade da doutora Janete, né? Mas nós fizemos aqui 15 sugestões para que ela possa, né? Porque você administrar uma associação, o bairro Dom Pedro é muito grande, por enquanto é só Dom Pedro I, o conjunto Dom Pedro I e Dom Pedro II, mas brevemente será um bairro todo, né? Ficará mais difícil ainda. Mas eu fiz as seguintes, nós do Conselho apresentamos as seguintes sugestões. Primeiro, fazer indicação à Prefeitura Municipal de Manaus para construções de parada com cobertura nos seguintes pontos. Se vocês observaram, ali perto do ponte tem uma parada que já foi construída padrão pela Prefeitura Municipal de Manaus, onde tem luminosos, tem tudo, é mais ou menos assim naquele tipo. Aquilo foi um pedido nosso de muito tempo que felizmente a Prefeitura conseguiu atender, né? Mas nós precisávamos de uma parada daquele tipo ali na rua Francisco Aureliano, em frente à Fundação Secom. Aquela parada lá, ela está meio destruída. É muito difícil a Prefeitura, nessa gestão, atender esses pedidos, mas ela pode já preparar, dar a entrada na documentação e o próximo prefeito já vai encontrar um pedido lá a caminho, né? Uma outra parada ali na Avenida Dom Pedro, esquina com Francisco Aureliano, para poder receber os novos usuários e usuários do futuro Hospital Sepcolo, que está para inaugurar. Justamente aonde fica aquele pessoal ali amontoado atrás, ali vai ser um hospital, que é o Sepcolo, que é o centro de tratamento, né, de pessoas de câncer de colo de útero. Então tá para inaugurar. Se nós tivéssemos uma parada ali, justamente aonde o pessoal vai precisar entrar e sair no hospital, e pessoas normalmente com mobilidade terá problema de entrar e sair, então uma parada ali seria ideal. A outra na Avenida Dom Pedro, do lado da rua onde situa-se a Drogaria São Carlos, daquele outro lado, tem uma parada lá, só tem aquele símbolozinho de parada, o resto não tem. Uma outra na rua Pedro Teixeira, em frente à Escola Francisco Botinelli, próximo ao Hospital Tropical. Eu vejo o pessoal ali, sol e chuva, pegando nesse calorzão de 40 graus, né, e não tem uma parada lá. E solicitar revisão, já que não dá para fazer no novo modelo que foi feito ali próximo ao Conde, solicitar revisão nos telhados das paradas dos ônibus que já existe no bairro Dom Pedro, né, em todo ele. Aí inclui-se aí Quícia, Débora e adjacências. O item segundo é solicitar reunião com o secretário da CEMUSP para que as limpezas de praças e podas de árvores voltem a ser programadas sem a necessidade de estarmos constantemente solicitando favores a terceiros. Ou seja, limpeza e podas programadas já. Você tem que ficar, né, toda hora ligando. Olha, o dever do vereador é uma centena de coisas que ele tem que fazer. E às vezes a gente enche o gabinete de vereador com demanda desnecessária, porque ao invés de o vereador estar fiscalizando as ações do prefeito, tem que estar enchendo o saco do secretário para mandar fazer isso. Já não será mais o secretário Sabarreiro, se Deus quiser, o próximo secretário faça novamente uma programação, né, para as podas e para as limpezas de praça lá no bairro Dom Pedro, tá bom? O terceiro é solicitar, através da Associação de Moradores, expediente a INMU para a instalação de lombadas, aquelas tipo olho de gato, principalmente no cruzamento ali da Bartolomeu Bueno e Silva com Álvaro Maciel, onde tem uma creche chamada Simone Moriá. Isso nós, eu e a Karen, temos solicitado aí constantemente, eu pedindo pelo Caio e ela pedindo pelo capitão Carpê, e o nosso lindo prefeito Pintor não conseguiu nos atender. Ali não dá mais que 30 olhos de gato para justamente frear um pouco aqueles carros, porque atravessam pais com criança, aí é um perigo muito grande. Não deram atenção a isso, né? E também
Fazer uma sinalização com olho de gato nos cruzamentos da Duarte da Costa com Tiradentes, palco de vários acidentes, inclusive com vítimas fatais. É aquele cruzamento ali que sobe, quem sobe a rua Tiradentes com a Duarte da Costa. Ali já foi palco de muitos acidentes gravíssimos, inclusive vários moradores nossos vindo a óbito. Então é uma vergonha não se ter, só simplesmente fazer uma pintura ali não resolve. Tem que brigar ou por uma lombada ou pelos olhos de gato. Sinalização nas esquinas da rua Avenida Pedro Teixeira com a Tiradentes, cruzamento de quem sai do Quícia, de quem entra na Tiradentes, rumo ao La Salle, estudar a possibilidade de colocar uma sinaleira. Caso não seja possível manter guardas com cone entre 7 e 9 horas da manhã e das 16 às 19 horas, são os horários de pico de quem entra e sai do Dom Pedro. Sabe qual é? Sabe onde fica o Teatro La Salle? É justamente ali. Ali é um verdadeiro pandemônio, entre 7 e 9 horas da manhã e final da tarde. Ninguém sabe quem entra, quem sai. É preciso colocar uma sinaleira. Vai atrasar um pouquinho o trânsito? Vai. Mas vai dar segurança para todo mundo. Toda hora o motoqueiro caído ali no chão. Nós não podemos. A vida é muito mais importante do que esse tempo de sinaleiro lá. A MMU tem que imediatamente, através da associação, solicitar que a MMU coloque uma sinaleira ali. Do jeito que me diziam quando nós colocamos lá na Francisco Orellana, na entrada ali da Avenida Dom Pedro, o gerente lá naquela época não era MMU, não sei, não me lembro aqui, era MTU, um negócio assim. Inclusive é morador aí do Dom Pedro, o senhor Alexandre, dizia que era impossível colocar um sinal ali. Nós tanto batemos, o Coronel Encarnação foi lá, teimosamente colocou um sinal, está até hoje lá. Acabou os problemas, nunca mais houve acidente ali, todo mundo espera um pouquinho, todo mundo vai embora para casa em paz, né? Mas o senhor Alexandre dizia que era impossível colocar um sinal ali, tinha que colocar um sinal de 8 tempos. Isso nós já fizemos através do gabinete do vereador Caio André, mas nós encaminhamos a associação para que ela reforce não só a gabinete de qualquer um vereador, mas reforce diretamente a secretaria, que é solicitar à Prefeitura Municipal de Manaus que coloque guardas municipais armados nas praças de alimentações do Dom Pedro, Praça da Fernão Dias, Paz Lemes e Praça da Associação e Praça do Quícia. Essas praças estão tomadas, né, por ditos moradores de rua, que não são moradores de rua, são infiltrados, né, são aviãozinhos, são traficantes, são bêbados, são ladrões que estão lá. Então, foi criada a Guarda Municipal, eu só vejo um candidato falar, o candidato Roberto Cidade diz que vai colocar 2.000 guardas a mais armadas na Guarda Municipal, e eu vou rezar a Deus para que ele ganhe, para que eu possa vir cobrar para ele, em cada praça dessa, no mínimo um guarda armado, porque resolve-se o problema ali. Nós não podemos mais aceitar essa questão de morador de rua, ou em situação de rua aí dentro de Dom Pedro, tocando terror. Toda hora você abre o WhatsApp da associação, é um pilantra daquele que invade uma casa, e muitas das vezes com idosos dentro de casa. O quinto, é implantar junto à comunidade o projeto Vizinho Solidário, que não tem nada a ver com a rede de vizinho, tá? Ela vai ser um dedo, vamos dizer assim, um dedo maiúsculo, né, do grupo do RVP. Isso aqui, a presidente da associação tem que esclarecer, tem que fazer reunião, tem que ir para as ruas reunir e explicar para o pessoal que projeto é esse aqui, Vizinho Solidário. Se nós implantarmos aí no Dom Pedro Vizinho Solidário, com certeza 50% no mínimo a criminalidade irá diminuir aí. Fazer palestras sobre a questão de mobilidade dentro do nosso bairro. É necessário entender que rodar dentro do nosso bairro tem uma velocidade limitada. O cara não pode pegar moto, não pode, porque entregador tem que estar andando a 100 km por hora, é impossível. Tem gente que pega carro aí, está andando com 100 km por... Ali na Bartolomeu Bueno, o cara passa naquela esquina ali com 80 a 100 km por hora. Isso é inadmissível. Então nós temos que bater nessa questão de mobilidade desses veículos aí dentro do bairro Dom Pedro, tá? Outra coisa,
Dentro da mobilidade, nós também temos que falar dos pedestres. Tem muito vizinho que fecha as calçadas levantando, né, um tijolo, como se a calçada fosse propriedade dele. A calçada é para a transação do transeunte. Então tem que retirar todas, quebrar, mandar a prefeitura quebrar, tá entendendo? Se o próprio vizinho não quiser quebrar, a prefeitura tem que ir lá quebrar, liberar as calçadas para que os idosos possam vir a caminhar livremente nas calçadas, não no meio da rua. Você vê constantemente ali na Bartolomeu Bueno, que é uma via principal de onde passa o jeito, passa com velocidade, os moradores andando no meio da rua. Por quê? Tem gente que obstrui com carro, que obstrui com plantas, tem gente que constrói jardim, né? Então isso é inadmissível, nós temos que liberar essas calçadas, tá bom? Os nossos idosos, que hoje o bairro Dom Pedro é formado na maioria de idosos, tem que ter esse livre espaço para poder caminhar, porque eu estou cansado de ver idosos caminhando aí no meio da rua com perigo de ser atropelado. Doutora Janete é uma engenheira ambiental, né? Então, o que eu sugeri a ela? Que realmente uma vez a cada 15 dias ela faça, como fizemos há tempos atrás, palestras no meio de rua, convide lá, como tratar a sua praça, vamos melhorar, se importe com o que está na frente da sua casa, molhe as plantas que estão lá, né? Não destruam, não roubem as plantas que foram plantadas no meio da rua. Nós temos um japonesinho que planta lá no meio da rua, da Bartolomeu Bueno, no meio da praça, e as velhinhas vão lá e roubam. Tem que acabar com essa cultura de que está no meio da rua, tá entendendo? É como se fosse de todo mundo. Você quer um exemplo? Antes de minha mãe morrer, eu plantei aquelas iquissórias ali em frente ao Rubi, do início ao fim. Se você for hoje lá olhar, tem mais ou menos meia dúzia só, o resto as velhinhas roubaram, porque se pega de frente dali é roubo, né? Não está no meio da rua jogado. Então nós temos que conscientizar. A doutora Janete, como engenheira ambiental, ela tem que, por obrigação, fazer essas reuniões em cada rua, no meio da rua, no meio da praça. Me dói. Eu não vou dizer aqui, não vou mentir, de eu ir ali na Praça do 200, e ver o estado em que está aquela praça. Ali naquela praça tem 3 permissionários que não pagam nada, não recolhem nada, não pagam luz, não pagam água e sequer tomam conta do lugar onde vocês exploram aquela praça comercialmente. Aí ontem, na hora da reunião, eu perguntei: doutora Janete, por que a senhora ela já está com uma programação lá, mensal, com uma empresa, que todo mês vai limpar a praça da associação? Aí aquilo me incomodou muito. Eu disse: doutora Janete, por que a senhora, que cobra desde a gestão passada, desses permissionários que estão na praça aqui, e tem uma empresa que vem prestar serviço do seu amigo, para limpar aqui a praça da associação, e não vai limpar as outras praças? Cobre desses outros permissionários que estão na praça ali do 200, da Promenade do Bosco, onde estiverem. Aí ela me explicou, me deu uma explicação: não, Arnito, aqui a praça realmente é particular, ela tem documento da associação, então é uma responsabilidade da associação. Então ela arranjou uma empresa que vai fazer isso durante todo dia 30 ir lá limpar a praça. Mas as outras praças, as praças como da Fernão Dias, a Praça do 200, a Praça da Martim Afonso, que chama-se Álvaro Maia, por enquanto essas 3 praças, e a Praça do Promenade do Bosco, essa ela vai ter que falar com a CEMUSP para fazer a manutenção, tá? Outra questão, além de cuidar dessas praças, ela tem que falar sobre o problema do descarte, né? Dos lixos, que tem que voltar como era antigamente. Infelizmente o Samba Reis acabou com o nosso ponto de coleta
ali na praça de alimentação e botou um cesto lá que ficou lindo, oh, coisa lindinha, Sabarrês. Tá muito lindo aquilo ali, Sabarrês. Mas não serve de nada. Não tem como descartar papelão, não tem como descartar vidro. O senhor acabou com um ponto de descarte que tinha mais de 20 anos, onde as empresas iam lá toda semana buscar aqueles lixos descartados, porque todo morador botava no seu carro o seu saquinho de PET, de vidro separado, só não lixo orgânico, de papelão, e ia deixar lá. O senhor simplesmente acabou para botar um cestinho para ficar bonito. Tá lindo, seu Sabarrês. Então, doutora Janete, tem que voltar a bater nessa questão do descarte do lixo, até para facilitar a vida dos garis. Tem gente que joga vidro junto com lixo orgânico. Ainda vem os ditos moradores de rua rasgar, deixar tudo jogado para tudo quanto é de lá. Temos que acabar isso aí no Dom Pedro, tá bom? A oitava pauta, ela é uma pauta, essa pauta será uma pauta que nós não resolveremos só em 2024, não. Nós vamos brigar 2025, quiçá até 2033, porque trata-se da pauta da água de Manaus. Essa pauta, ela traz entre elas o programa Trata Bem Manaus, né? E uma coisa me deixou muito incomodado, e quem me conhece sabe que eu não fico de bico calado. O presidente anterior entrou contra a água de Manaus sobre a questão das taxas e dos esgotos aí do bairro Dom Pedro, certo? O processo foi rolando, e o processo demora mesmo. Mas eu vi uma postagem no Instagram da Associação de Moradores do Bairro Dom Pedro, onde a doutora Janete tinha recebido lá os funcionários da Água de Manaus e um oficial de justiça, um oficial avaliador, que havia sido determinado pelo juiz para ele fazer realmente a verificação disso. Mas vi também a afirmação de que não é da associação competência de discutir essa questão de taxa. Gente, olhem para cá. Tudo que se diz direito, tudo que se diz que pesa no bolso do contribuinte, é direito ou da associação ou do morador discutir esse assunto, sim. Ah, mas é a Câmara Municipal que aprova, é o Legislativo que sim, provoque a Câmara, provoque o Legislativo, né? Foi assim que foi feito com a CPI da Água de Manaus. Você já sabia? Vocês sabiam que eu enchi o saco do vereador Caio André durante muito tempo para que fosse instalada a CPI da Água de Manaus, porque nós queríamos rever essa questão do esgoto aí da Bartolomeu Bueno, que está totalmente obsoleto e obstruído. Enquanto isso, a Água de Manaus meteu canos de 150 em todas as casas do Dom Pedro I. Agora nós temos uma estação de tratamento que fica ali na Baci Varga, que nós tivemos lá com o fiscal do IPAAM, a AGP Água, a AGEMAN, quadro de funcionários da Água de Manaus, um quadro de funcionários do vereador Caio André, que fez questão de acompanhar porque ia instalar a CPI. E pasmem, senhores, nós chegamos lá e encontramos o cara colocando meia dúzia de pedrinha de cloro dentro de um tanque de decantação imenso. Aí eu chamei o fiscal do IPAAM, disse, dá uma volta aqui comigo, vamos lá para trás olhando. A água retorna para dentro dos nossos igarapés totalmente amarelada e com um odor insuportável, que eu não sei, se eu morasse ali no Tocantins, eu já tinha ido era tapar aquele negócio lá e não saía água para lugar nenhum, porque eu ia fazer uma confusão muito grande. Sabe por quê? Desculpe. É inadmissível que naquela época pagava-se 100% de taxa de esgoto e nós temos o serviço daqui.
Bom, conclusão, instalou-se a CPI, se discutiu e tal. Eu, inclusive, ocupei o plenário da Câmara Municipal de Manaus por 5 minutos. Eu queria ter 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, quantos minutos fosse necessário, mas me deram só 5 minutos. E denunciei todos esses fatos lá. Tem eleição aí, mas vai passar a eleição e nós vamos voltar a essa pauta. Então, a senhora Água de Manaus, do qual eu sou afluente da Zona Centro-Oeste, nós vamos discutir muito sobre a questão do programa Trata Bem Manaus, para saber os custos que vai sair no bolso do contribuinte. Isso é um dever de cada um cidadão. Se a associação não quiser discutir, não tem problema. É uma opção da associação. Lá no post do Instagram ela já sinalizou que ela não quer saber nada disso. Mas nós vamos atrás sim, de todos os direitos de todos os consumidores. Não só aí do bairro Dom Pedro, como aqui do bairro do Japim, pelo qual nós já fizemos vários contatos, e pelo Grupo Água e Vida, que nós temos uma liderança em toda Manaus acompanhando a instalação desses esgotos. Nós queremos esgoto sim, mas queremos também discutir essa taxa. Se fosse para cobrar uma taxa de esgoto hoje aí no bairro Dom Pedro, se pagasse 30% estava pagando muito, porque a água que retorna para dentro do Igarapé está matando as nossas nascentes. Vocês sabem daquela criação de jacaré que tinha lá atrás? Pois é, praticamente já não existe mais. Sabe por quê? A própria poluição da água que retorna para dentro dos igarapés afugentou. E outro dia encontraram até um jacaré dentro de uma piscina ali daquele, não sei o que, Garden, ali próximo ao bebê. Brincadeira, Água de Manaus, é brincadeira, né? Vamos correr atrás. A nona pauta, nós estamos pedindo nós estamos solicitando a Associação de Moradores do bairro Dom Pedro que transforme aquela praça da associação em um lugar de lazer, né, para os moradores com atrações culturais nos dias de sábado e domingo. Aí é com a minha amiga Vivi, que já está nomeada, né, para esses fins, e vamos aguardar e vamos acompanhar, que tudo dê certo. A 10ª questão é rever a questão de colocação de cimentos nas áreas verdes da praça da associação ou outras praças. Tem que rever isso. Não que não se possa colocar, mas vamos lá verificar, né? A doutora Janete, como engenheira ambiental, ela sabe que cada vez que se coloca cimentos, se tira mais um pouco, se mata um pouco mais da nossa arborização e da nossa ventilação. Então tem que rever essas questões. 12ª, levantar junto à Câmara Municipal de Manaus e Prefeitura Municipal de Manaus para rever os valores absurdos cobrados de IPTUs das nossas casas aí no bairro Dom Pedro. E pelo que me consta, não é só no bairro Dom Pedro não, tá? Está em Manaus toda. Mas eu estou falando aqui para os moradores do bairro Dom Pedro, tá bom? Montar uma equipe de moradores interessados nesse assunto, que nós sabemos que tem aí, para discutir. E, se preciso for, entrar judicialmente contra a Prefeitura Municipal de Manaus. Não custa nada, né? Advogado não falta aí. Olha aí um caso aí para o meu amigo estudioso, brilhante advogado, doutor Lute. Se for do seu interesse, a hora é essa. O 13º, gosto nem de falar desse número. Encaminhar expediente à Câmara Municipal de Manaus, sugerindo renomear ou dar nome às praças conhecidas como Praça da Associação. Bom, vamos pegar o entorno da Praça da Associação, quais foram os moradores ilustres que moraram ali. Por exemplo, um que me veio à cabeça, que foi presidente, inclusive, da Associação de Moradores, Nonato Lopes. Quem mais? Aí a turma vai ter que votar, né? Os moradores ilustres que moraram ali, próximo à Praça da Associação, para que a gente possa encaminhar a Câmara Municipal de Manaus. E ali, ela inclusive já tem um nome, né? Padre Nelson, não sei o quê. Foi dado o nome do padre, levaram até a placa, né?
Pode ser voltar a ser a Praça do Padre Nelson, mas tem que colocar lá bem grande, Padre Nelson não sei o quê, não lembro como é o nome do Padre Nelson, tá? Praça Álvaro Maia. O Álvaro Maia morou aí no Dom Pedro? Se é o Álvaro Maia que eu conheço, não morou, né? Então vamos verificar qual é a pessoa que morou aí no Dom Pedro, que já não está mais entre nós, que possa ser nomeado, né? Aí nós temos aí na Bartolomeu Bueno duas praças. Aquela da caminhada, que a gente pode... Ali teve várias pessoas ilustres que moraram ali, que não estão mais ali, entre eles o Valdemar, aquele que tinha um problema aqui no ombro, o nosso amigo alemão, o Bentivi, que era uma figura histórica, o Carlos Alberto, conhecido como Bentivi, Julinho Contador, tem muitos, né? São duas praças ali. E a Praça do 200, verificar ali quem morou próximo do 200, que já não está mais entre a gente. Na Praça da Fernão Dias Pailene é a mesma coisa. Procurar os moradores ilustres que moram ali e o pessoal sugerir o nome daquela praça. Para não ficar Praça da Fernão Dias, né? Vamos valorizar as pessoas que moraram aí, as pessoas que chegaram há 52 anos atrás aí quando não existia nada ainda, e vamos aproveitar e homenagear esse povo, tá bom? E tem a Praça do Promenor Dom Bosco, que fica na fronteira Alvorada com Dom Pedro, mas ali é Dom Pedro, tá? Aquela praça ali é do Dom Pedro, porque ela está próxima a Borba Gato e próxima àquela praça, aquela outra rua que eu não me lembro o nome agora, está dentro da área do Dom Pedro, mas chama-se Praça do Promenor Dom Bosco, né? Ou se o pessoal achar que deve continuar com Praça do Promenor Dom Bosco, não tem problema, mas tem que ser votado, tá certo? E a Praça da Alimentação, que a gente precisa votar, porque o nome da praça chama-se Mário Versosa. Se eu não me engano, foi um ilustre morador daí, mas se tiver que continuar sendo Praça Mário Versosa, vamos dar ênfase para que as pessoas conheçam como Praça de Alimentação Mário Versosa. Porque o pessoal só conhece como Praça de Alimentação do Dom Pedro. E não é Praça de Alimentação do Dom Pedro, é Praça de Alimentação Mário Versosa, ou então Praça de Alimentação fulano de tal. O 14º o 15º trabalha um item muitíssimo importante para nós resolvermos 90% dos problemas aí no bairro Dom Pedro. Sabe qual é? Segurança. Essa aqui é indispensável. Doutora Janete, segundo ela me disse, se eu não me engano, ela trabalhou na Polícia Civil, mas ela tem mestrado em Segurança Pública, então é uma pessoa que está bem abalizada para resolver essas questões, né? Primeira coisa, reestruturar o RVP, que é a Rede de Vizinho Protegido, junto ao comando da Polícia Militar. Vejam só vocês, o programa de Rede de Vizinho Protegida, Dom Pedro, implantado em abril de 2021 aí, pelo então coronel Augusto Menezes, foi uma briga imensa que nós tivemos, eu e a Ana Cláudia, para trazer. Ele estava como comandante da CPA Centro-Oeste lá, e ele não queria, porque no Dom Pedro não ia dar certo e tal, e nós trouxemos, e durante um ano que nós ficamos lá, o programa funcionou muito bem. Eram 4 viaturas e uma reserva. Hoje temos uma viatura para 2 setores. Agora eu lhe pergunto, você acha que uma viatura vai dar conta para o bairro Dom Pedro, Planalto, e ainda tem que fazer Redenção e Alvorada? Austin, mas está faltando viatura, está faltando efetivo. O que é que nós temos a ver com isso? Deixa de pagar teus impostos para ver o que vai acontecer contigo. Tivemos que ir lá no comando conversar com o Coronel Landim, com o Coronel Leone, nós já conversamos. Vamos lá, Coronel Landim. Tivemos que ir no comando da Polícia Militar conversar lá com o nosso comandante. Vamos lá. Tivemos que ir ao secretário de Segurança, Coronel Vinícius.
Vamos lá, qual é o problema? O bairro Dom Pedro sempre foi um diferencial na vida das pessoas por causa dessas coisas. Dentro desses projetos, a doutora Janete me confessou que há possibilidade, veja só, de nós colocarmos câmeras de controle que já tem em vários pontos de Manaus, mas elas seriam colocadas, por exemplo, uma na entrada da Pedro Teixeira, aquela que entra pelo conjunto Dom Pedro II. Coloca uma câmera ali, porque ali a gente pega quem entra e quem sai de Dom Pedro II. A outra seria lá na Francisco Orellana, Avenida Dom Pedro com Francisco Orellana. Porque se ele entra por aqui, que comete um crime e tenta fugir pela Alvorada, nós já pegamos ele ali. Se ele correr para tentar sair lá pelo Promenor Dom Bosco, nós vamos ter uma câmera lá. 3 câmeras. Não é que seria o suficiente, mas com certeza nós iríamos diminuir muito e muito a questão de segurança aí no bairro Dom Pedro. Gente, completou já 30 minutos. Essa é a sugestão que eu vou postar abaixo, tá? Desejar a vocês todos um domingo de muita felicidade, muita tranquilidade. Aos idosos fazer como eu, todo tempo na água, assim, ó. Água é vida. E vou já abordar um outro assunto aqui que também é de alto interesse, tanto quanto esses que eu abordei até agora. Até esse próximo vídeo.